Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Mais um episódio do Líder de Sucesso. Eu sou o Thiago Balbinotti, sou diretor da agência Plano B, uma Martech, empresa de marketing e tecnologia. Hoje estou aqui nos estúdios da Fórmula Digital para mais um episódio do Líder de Sucesso, junto com meu parceiro aí de longa data já, Matheus Lorenzi. Por favor, se apresente aí e apresente também os nossos convidados de hoje. Com certeza, legal. Sou Matheus Lorenzi, então CEO e cofundador da Rosseto Lorenzi, Estratégia e Ação de Negócios, sempre aqui com o queridíssimo Thiago. E hoje estamos recebendo ilustres pessoas, parceiros de negócios, muito interessante. Vamos falar de um assunto que todo mundo está querendo fugir dele, mas não tem volta, né? Que é a reforma tributária. Então, vou deixar aqui o pessoal se apresentar. A Bruna e o Jorge, por favor, pessoal, se apresente aí para os nossos convidados. Então, eu me chamo Bruna Sá, sou sócia do Faria Sá e Possebon Advogados e a gente trabalha, somos especialistas na área tributária. É uma honra estar aqui pelo convite, né? Poder estar nessa oportunidade aí com esse pessoal que a gente quer trazer um monte de soluções aí para os nossos clientes e a gente tem muita coisa em conjunto aí que a gente pode trazer para solucionar aí, para trazer soluções empresariais. Bom, muito obrigado pelo convite, primeiramente. Meu nome é Jorge Farias, eu sou sócio do Faria Sá e Possebon. Nós somos especialistas na área tributária. E esse momento que a gente está falando de reforma é que está em ebulição esse tema, né? E tudo vai mudar e vai mudar com um grande processo. Então, acho que a gente tem um bom papo para a gente ter agora hoje. Com certeza. Bom, pessoal, vamos antes para os nossos comerciais, depois a gente segue aqui com essa conversa que com certeza vai ter muito assunto hoje aí para a gente discutir e soluções para a gente apresentar para vocês também. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil, é arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita, é seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Bom, pessoal, antes da gente começar o assunto principal, que todo mundo está querendo saber, tem muita gente que está apostando que não vai acontecer, que acha que o governo vai voltar atrás e tudo mais, mas a gente quer conhecer mais a história de vocês, né? Então é uma coisa que acho que, não só para nós, mas para quem está nos acompanhando, entender um pouquinho quem vocês são, a experiência que vocês têm e principalmente por que vocês resolveram empreender e se transformaram em líderes de sucesso para fazer jus aqui ao nome do nosso programa, né? Então, antes da gente entrar no assunto principal, contem um pouquinho da história de vocês e como que surgiu aí o escritório. Então, vou começar aqui, né, Jorge? Nosso escritório surgiu aí foi em 2022 que eu e o Jorge, nós nos juntamos, né? E cada um de nós, a gente já tem uma experiência antes disso, de forma independente, né? Então, a minha experiência anterior surgiu por ser empresária, fui empresária já, e apesar de estar estudando direito e buscando isso, quando eu fui empresária eu percebi que eu não tinha ninguém para me ajudar na parte tributária. E tem a contabilidade, ok, a contabilidade auxiliava, mas eu queria ver estratégia. Naquela época nós trabalhávamos com material reciclado do plástico. Eu pensei, como que eu não sou beneficiada? Um produto que já passou pela linha produtiva, pelo mercado, ele já pagou tributo e eu estou usando ele de novo, ele ia virar lixo, né? O que eu vou fazer com esse... Eu acredito que eu tenho que ter algum benefício e a gente não conseguia encontrar esse suporte. Então, quando eu comecei a sentir isso e sentir essa dificuldade, foi onde eu pensei, a parte tributária vai ser o meu amor aí, né? Essa mistura... Eu vou fazer essa mistura de humanas com exatas, que é o que a gente adora, assim, na parte tributária, essa estratégia, essa gestão. Então, eu encontrei o Jorge num coworking aqui em Porto Alegre. Verdade. Nós nos encontramos e foi num cenário complicado, né, Jorge? Eu estava passando por um BOzão tributário, né, e que havia acontecido numa situação anterior e eu precisava de ajuda. E aí foi onde o Jorge entrou e a gente começou a se aproximar e eu comecei a entender um pouquinho mais da visão dele como tributarista. Porque o tributário, ele tem diversas visões.
Ele tem visões diferentes. Eu tenho um mar de oportunidades tributárias, mas ter uma visão da mesma forma com que eu queria, naquele horário estratégico, aquele horário empresarial, eu ter concorrência no mercado com o tributário, foi onde eu vi que o Jorge tinha esse olhar. E daí, Jorge, explica um pouquinho por que tu tem, né? Contabilidade desde os 12 anos. Bom, a minha história é um pouquinho diferente da Bruna. Eu não fui empresário antes. O meu primeiro empreendimento foi o meu escritório, o nosso escritório. Mas a minha família tem escritório de contabilidade. Então, eu comecei a trabalhar no escritório com 12 anos, eu passei pela parte contábil, pela parte fiscal, o RH, e isso acabou me levando também para o direito. E daí, no direito, eu saí do escritório que eu trabalhava, que era familiar, e eu fui trabalhar em escritório de advocacia. E eu comecei trabalhando em escritório que atendia funcionários, reclamatória trabalhista. E eu vi uns absurdos, assim, no sentido de que processos ou decisões equivocadas acabavam gerando umas condenações que não haviam necessidade. Porque o custo de fazer certo era menor do que o fazer errado e pagar ali na frente. Então, ali cresceu um sentimento de trabalhar no consultivo, trabalhar no dia a dia, na gestão dos negócios. E, por também vim da parte contábil e ter trabalhado muito tempo nesse mercado, veio o gosto, a paixão pelo tributário. Daí veio as formações com gestão, para entregar esse tributário diferente. Porque o mercado que a gente está, muitos dos colegas acabam fazendo teses, recuperação de crédito, e o nosso produto, ele está vinculado à estratégia, ao dia a dia. Eu estou com dor nessa operação, como é que a gente pode melhorar essa operação? Então, nos conhecemos no coworking, fomos tomar um café, e daí eu disse, Bruno, vamos trabalhar junto. Vamos. Insisti um pouquinho e hoje a gente... Mas já trabalhava como advogada daí, Bruno? Já estava na área do direito ou não? Ou tu ainda estava como empresária? Não, já estava como advogada, porque essa época que a gente se encontrou ali em 2022, eu comecei na parte de 2017, comecei a advogar. Então, eu já advogava para empresas, né? Então, quando eu comecei ali com o Jorge, foi quando a gente teve a sociedade. Eu tive uma experiência com uma sociedade anterior, e aí eu pensei, eu queria estava receosa com sociedade, né? Então, aí quando eu me aproximei do Jorge, assim, eu senti a sinergia. E essa sinergia, assim, de vamos entregar desse formato para o cliente, foi onde a gente conectou. Agora vai dar. E a sinergia, por mais que a gente tenha sinergia, a gente trabalha basicamente em áreas separadas. Exatamente. A gente comunga algumas áreas, vamos dizer assim, mas eu trabalho mais com finanças, então imposto de renda, contribuição social, a gente comunga no PIS e COFINS e a Bruna cuida do ICMS. Porque... Nas operações, o IPI, o ICMS, porque a gente divide, e a gente já divide assim para o cliente já entender que existe diferença. A gente dividiu o escritório dessa forma, toda a linguagem do escritório ele é bem empresarial, porque a gente entende que a educação tributária é de dentro para fora, ela vem de dentro da empresa, na verdade, né? Normalmente a empresa entende que é algo de fora, que é algo externo, que alguém vai resolver para mim, né? E, na verdade, é algo de dentro para fora, é como se fosse uma matéria-prima, o cálculo é como se fosse uma matéria-prima do produto, né? Então, esse olhar, esse cenário, a gente começou a trazer em conjunto. Exato, e puxando um gancho que a Bruna está falando dessa parte de ser de dentro para fora, hoje a gente vive um processo de automação das coisas. Então, se a gente não começar entendendo o negócio, entendendo como as operações estão sendo feitas ali, nota fiscal, nota de serviço, CT, independente do mercado, se esses documentos iniciais são documentos acessórios do fisco, não virem certo, possivelmente, quando a gente tiver a importação, vai puxar as informações erradas, puxando as informações erradas, a gente vai ter apurações erradas, e isso vai gerar um cálculo de um valor agregado maior ao tributo, né? A gente vai pagar mais. A gente trabalha com automação, mas em outra área, né? E a gente sempre brinca com os clientes que o automatizar ele é muito bom, desde que o teu processo manual esteja certo. Senão tu automatiza o errado, tu só aumenta o problema. Né? É isso que acaba acontecendo. E no caso de vocês é bem exatamente isso também, né? Se tu não tem o processo ali desde o início correto, tu vai automatizar aquilo ali, né? Tem muitas coisas hoje que não tem como fazer sem ser automatizado e tu vai acabar gerando um problema que tu só vai descobrir depois, lá na frente, quando tu não tá conseguindo vender um produto
Quando teu concorrente tu tenta bater e não consegue por causa que ele tem uma condição melhor, aí o comercial começa a voltar e dizer assim, tá, onde é que tá o nosso problema? Eu falo isso porque eu tenho escutado isso de alguns clientes, né? Comercial que tá lá na ponta, às vezes sofrendo, sendo cobrado, meta, aquela coisa toda, aí quando volta para dentro, a história de ser de dentro para fora. Aí tem que voltar para dentro e dentro da empresa, onde é que tá o nosso problema? E muitas vezes demora para encontrar que é o tributo onde que tá pesando. E não... Vamos lá, né, pessoal? Não é deixar de pagar o tributo, né? É pagar só aquilo que tem que pagar, né? Sem bitributar, sem ter, né? Um tributo errado, às vezes, também ali. Então, é importante também deixar claro isso, porque senão o pessoal já acha que a gente está querendo achar a solução de que não é solução, né? E essa automação, digamos assim, né? Ela precisa tanto do documento da empresa, precisa estar redondinho, porque vai vir... Se o documento da empresa está errado, o documento contábil vai ser errado, automaticamente a guia errada e vai estar o pagamento errado. Então, tem a automação aqui dentro da empresa. Acontece que tem que a gente chama a obrigação acessória, nota fiscal, né? Acontece que tem a automação também dentro da contabilidade, porque a contabilidade também tem uma outra declaração a gerar para o governo, né? Então, esse outro documento também precisa ter a parametrização, os cuidados. Então, a empresa trazendo parametrizada, a contabilidade com isso parametrizado, não tem como ser errado lá na ponta, né? É isso aí. E aí eu acho que também pega muito a parte financeira, né, Matheus? Querendo ou não, são áreas... até estava brincando antes, né? A minha área aqui, ela, na verdade, ela atende a área de vocês, porque a gente não é especialista na parte de tributo, nem na parte de finanças, mas a gente oferece o que precisa muitas vezes para a empresa conseguir se adequar nisso, que é software, né? Que é a inteligência artificial, que é a tecnologia, para não depender tudo do trabalho manual, e tem coisas que nem tem mais como depender do trabalho manual. Então, acho que essa parte também do tributo, querendo ou não, ela entra muito na parte estratégica e financeira da empresa, que é a área onde que vocês hoje também têm atuado muito aí dentro dos clientes e transformado, né, também os clientes através disso, né? Não, com certeza. É comum quando a gente vai atender algum cliente, essa separação, né, que vocês falam é muito importante, porque é o que também tem nas finanças do negócio. Qualquer negócio, ele tem a parte que é o olhar para fora, né? Preciso trazer receita, preciso ver mercado, preciso me estabelecer de uma forma competitiva, mas também tem a eficiência interna, né? Olhar para dentro e conseguir ser mais eficiente internamente. Então, quando a gente vai analisar, a gente analisa tudo isso também junto com as empresas, mas sempre tem, né, a parte tributária, e ela é muito específica, ela é muito... tem características muito diferentes para cada segmento, às vezes o mesmo tipo de cliente no mesmo setor vai ter características diferentes, então é algo que precisa ter um olhar de fato de quem é especialista nisso, né? A nossa parte, a gente entra com gestão, com processo, com ferramentas, com estratégia, mas não é especialista nisso, então é muito bom que a gente acaba trazendo colegas como vocês para conseguir trazer essa eficiência, e isso vai ajudar na recuperação da empresa ou no crescimento, né? Às vezes não é só para... O problema da maioria do empresário brasileiro é que ele vai buscar ajuda quando ele está já com a corda no pescoço, né? E não se preparar para ser mais... É raro, mas acontece. Exatamente, né? Então, são coisas bem importantes que a gente acaba trabalhando quando a gente vai trabalhar com os clientes, né? E aí, uma coisa que é muito comum, que eu vou devolver para vocês, é o seguinte: é muito comum o cara vir assim, mas eu queria pagar menos imposto, acho que eu vou abrir uns 3, 4 CNPJ aqui, vou botar no Simples. Essa estratégia, ela funciona, ela não funciona? Fala um pouquinho pra gente, o que vocês vivem. Ela vai continuar funcionando. Primeira coisa. Que nem o Thiago falou ali. Gente, isso acaba tendo configurações de grupo econômico familiar, e isso pode gerar um problema para essas pessoas. Esse é o primeiro ponto. E assim, uma coisa muito importante... Abertura de vários CNPJs. Vários CNPJs. E uma coisa para dizer que é muito importante: o Simples é um regime simplificado, não significa que ele é o mais barato. Então, isso confunde bastante, né? O Simples Nacional é mais barato. Nós estamos fazendo numa empresa agora que ela está abrindo o negócio. E normalmente quando tu abre, tu coloca no Simples, né? Só que quando tu abre é onde tu tem mais despesa. Então por que tu vai arrancar pagando tributo, sendo que no Simples Nacional tu já arranca pagando tributo? Por que tu vai arrancar pagando tributo se tu já está fazendo um alto investimento? Então a estratégia tributária não tem a ver... O Simples é o simplificado.
A estratégia tributária, olhar isso como valor, é tu enxergar isso no dinheiro, é na conta. Então, tu quer fazer o que é mais prático, o que é mais simples, ou tu quer ganhar mais dinheiro, né? Essa é a conta. Então, a parte do abrir vários CNPJs, né? Essa parte do grupo econômico, a gente normalmente mostra, quando a gente vai conversar com esse cliente, qual que é o passivo que ele está criando com isso, né? O que significa o passivo? Qual que é o débito que ele está construindo com isso? Ó, o débito que eu estou construindo, o débito que tu está construindo, gerando, trabalhando dessa forma, é isso que pode te ocasionar. E eu preciso olhar para esse número para entender o impacto. E, na maioria das vezes, para não dizer 100% dos casos, se tu tem várias operações no Simples, tu tá pagando mais caro do que se tu tivesse uma operação só. É quase 100% dos casos. A gente ainda não viu um caso que 3 operações, 4 operações estão pagando menos do que no Simples Nacional. Por alguns fatores. Por exemplo, o INSS no Simples, por mais que todo mundo diga, ele tá dentro do Simples, eu não pago, tá tudo certo. Não, tu tá pagando, só que tu paga dentro da DAS, e quanto maior o teu faturamento, mais INSS tu paga. E quanto mais INSS tu paga, se o teu time não cresce, tu tem o mesmo time, tu tá pagando muito mais INSS do que precisa. Porque daí não é sobre o faturamento Sim. e não sobre a folha, não sobre a folha de pagamento, né? Então, daqui a pouco tu tem uma operação rentável que tu com 2 pessoas, que opera super bem ali, e aí aquele tributo alto da folha de pagamento, daqui a pouco tu botando isso dentro da conta, fica mais barato, tá fora, né? Então, esse olhar é importante. Nós pegamos um caso, recentemente, de um cliente que trabalhava com próteses, né, e a questão desse tipo de mercado e coisa para hospital, para saúde, e isso tem um benefício para ICMS, PIS e COFINS, para zerar ICMS, PIS e COFINS, e era uma empresa que estava dentro do Simples Nacional. Aí tu imagina o impacto financeiro disso, né, calcula isso dentro da folha de pagamento ali, que é o problema da folha, né, ver se realmente isso gera um impacto financeiro. É muito maior, né. E o Thiago falou a questão do comercial ali, né? A gente tem um cliente em São Paulo, onde aconteceu isso com ele. O concorrente X tá vendendo muito mais barato que nós. No caso, é uma indústria. Eles nos procuraram e a gente fez um benchmark entre a empresa deles e essa empresa que era uma SA. Daí tinha balanço publicado, tudo certinho. A gente verificou, olhou e entendeu qual que era a demanda. E com o balanço publicado, a gente conseguiu ver que eles tinham várias estratégias que esse cliente não estava usando naquele momento, como reorganização, o mercado de distribuição, ele distribuía tudo a partir de São Paulo e distribuidores parceiros locais, o principal mercado estava em São Paulo, então a margem, o concorrente dele derretia muito mais margem e ganhava muito mais no volume do que na unidade. Então, o comercial também, às vezes, demanda para a gente vamos dar uma olhada nisso aqui e vamos revisar. E qual que é o plano de ação para eu ficar mais competitivo? Eu falo isso um pouco de experiência também com clientes, né? Porque a gente entra, às vezes, para, como eu falei, né? Automatizar, ganhar escala, ganhar performance. O comercial, o marketing, ele é muito cobrado por isso. Ele tem a gente fala que é o coração, né? Se aquela área ali não estiver funcionando como tem que ser, todas as outras, elas são impactadas, né? Sim. Não que seja mais importante ou menos, mas impacta, né? E a gente tem alguns clientes que são muito nichados, assim, eles trabalham com produtos que não é a consumidor final, é bem específico. E quando a gente entra, às vezes, em alguns detalhes ali para entender a operação, a gente até vê que eles já estão bem otimizados na operação, a ferramenta ela vai trazer um ganho para que eles não tenham que contratar talvez mais pessoas, consigam ganhar escala, mas chega lá no final, na última linha, e aí isso é uma briga no bom sentido, assim, bem difícil, que é o quê? Chega na última linha e não fechou o negócio. Bom, então, minha operação está bem organizada, eu coloquei ferramenta, eu treinei a equipe, tudo, mas chega lá na última linha e não está fechando o negócio. Aí, geralmente, qual que é o movimento normal, né? Bom, tem que trocar pessoas, tem que trocar ferramenta, tem que trocar alguma coisa, só que se tu for olhar na última linha,
Cara, o que tu tinha para otimizar até a margem, talvez a empresa até já diminuiu margem ali para tentar ficar competitiva e não consegue ser competitiva. Sim. E aí demora para as empresas às vezes se darem conta que, tá, onde é que realmente talvez está meu problema? Não tá aqui na ponta, tá lá no início, tá lá na minha produção, principalmente indústria. Cara, tá lá na minha produção. Eu não tô sendo eficiente lá, ou eu não tô sendo eficiente em tributo. Então, isso é uma coisa que a gente percebe aqui, pelo menos onde a gente tem mais atuação, que tem uma demora para ter essa sensibilidade. E tem coisas não só interna, importação, por exemplo, também, que tem ali, né, os benefícios, tem as isenções, e a empresa ela não tem obrigação de saber. Mas aí a contabilidade às vezes também não sabe, ninguém sabe, não tem acompanhamento, e aí fica aquela coisa assim, pô, por que a gente não avança? Por que a gente não cresce? Né? Então a gente teve um caso agora bem recente, pô, o cliente não conseguia trazer um produto para cá, porque o produto dele, mesmo com a menor margem, ele ficava 10% mais caro que o concorrente. Não faz sentido. Como é que isso está acontecendo? Aí foi. Meio que sem querer, eles descobriram que eles estavam fazendo bitributação. Sim. Sim. Né? Sim, isso pode acontecer. Aí a bitributação, cara, estava triplicando o valor deles, na verdade, né? E aí agora eles vão ter que resolver isso para daí conseguir ser competitivo no mercado. Mas perderam já um bom tempo de atuação, de venda, de tudo. Por quê? Por causa disso. É um detalhe? É um detalhe, mas... É um detalhe importante. Tu pode ter todo o comercial ali 100%, tu pode ter a melhor inteligência artificial, tu pode ter o melhor CRM, tu vai chegar no final, tu não vai vender. E essa parte é muito importante, né? Olhar para os números, né? O Matheus deve enxergar bastante isso também, que a empresa tem o know-how. Eu tenho know-how, eu entendo como faço, eu tenho o melhor produto do mercado, a indústria, eu vou ter o melhor produto, o meu é o melhor. Acontece que ele não tem uma boa gestão financeira, e ele não entende o quanto isso impacta, né? O descompasso de caixa, principalmente a indústria, desde que tu tem o teu pedido, até tu entregar o produto, até tu ter o prazo de pagamento, aqui a gente tá falando de um período que o dinheiro muda todo, né? Dentro desse tempo aqui. O dinheiro e o tempo fazem uma total diferença. E isso para a parte tributária é um grande impacto, porque olha, o tempo perdido de venda de produto por causa de uma falha no cálculo da tributação ali, né? Então, a gente fala, ter assessores, ter pessoas de fora, consultores, que a empresa fica muito limitada ao que eu tenho aqui dentro, né? Então, tu ter assessores e consultores é uma equipe pensando por ti, né? Ali o nosso escritório vai ter toda a nossa equipe pensando somente no teu negócio. Então, é enxergar o valor disso. Nosso escritório hoje, a gente entrega a mentoria para a empresa. Quando a gente fecha uma assessoria, a gente chama todo mundo. Eu quero o pessoal do faturamento, eu quero o pessoal do comercial, eu quero o pessoal do financeiro, quero o pessoal tudo aqui. Pessoal da operação, todos eles aqui, para entender o que a gente vai fazer agora. Por quê? A gente precisa que todos colaborem, aí vem a parte da liderança, né? A gente quer que a equipe colabore. Por que lá vem aquele escritório de novo pedir um monte de nota fiscal, um monte de relatório, para que eles querem tudo isso? Quando eles entendem, eles se sentem parte disso, eles entendem o quanto isso gera impacto, e a gente mostra os números para eles lá. Então, isso é do pessoal. A parte comercial, por exemplo, quando ele está vendendo, ele pode gerar crédito para o cliente. Dizer assim, tu vai comprar, mas o meu produto é mais barato, o teu concorrente está vendendo mais barato. Tá, mas ele é Simples Nacional? Qual que é o regime dele? É Simples Nacional, então eu vou te dizer que eu te vendo mais barato porque eu tenho um crédito de X%. Então, a parte comercial, entender como funciona a parte tributária, é estratégia comercial também, né? É estratégia, exato. E falando em indústria e agora um pouquinho da reforma, isso vai ser primordial, porque daqui até 2033, todos os anos vai mudar um pouquinho a alíquota. Vai diminuir o que a gente tem hoje e vai aumentar o novo até 2033. E a gestão de fornecedores vai ser muito importante, porque não é todo mundo que vai dar crédito. O Simples Puro, que a gente apelidou dentro do escritório, vai dar um crédito muito pequeno, muito irrisório, comparado a quem está no regime misto ou no regime geral, né, que vai pagar CBS e SBS. Isso vai impactar no custo, vai impactar no fluxo de caixa. Isso vai forçar, na nossa leitura, muitas empresas do Simples a sair do Simples, uma força mercadológica, assim, porque o teu preço não vai mais ser competitivo.
Se 2 pessoas vendem um serviço a R$5.000, a que está pagando CBS e IBS vai estar dando um desconto de 26,8% para o seu cliente. Porque 26,8% vai ser o que ele vai puxar da nota de crédito. E fora as outras questões, né? Que a gente está falando de um split payment que vai acabar impactando as finanças. A Bruna falou do fluxo de caixa. Manobra é um termo talvez equivocado, mas uma alternativa que a gente utiliza muito no escritório é tirar as empresas de competência e elas pagarem por caixa. Então, elas pagam os tributos conforme elas recebem. E isso acaba adequando o que elas têm que pagar por mês de uma maneira que não sobrecarregue. Porque muitas das vezes que a gente chega também, a empresa está sobrecarregada. O tributário está relativamente ok, mas ela está sobrecarregada financeiramente. Ela recebe em 120 dias do seu cliente, em 90 dias, e está pagando em 30. Então, essas dinâmicas, além da gente trazer a solução, a gente vai ter novos desafios também. Com certeza. E a empresa, o governo é teu sócio, né? Ele é teu sócio. Só na parte boa, né? Exatamente. Só na parte recebe, boa. Só né? recebe, só quando tem lucro. Exatamente, ele é teu sócio. E esse sócio está sendo administrado por quem dentro do teu negócio? Esse sócio está sendo acompanhado por quem dentro do negócio? E esse sócio ainda, ele pode chegar e dizer assim, ó, não recebi a minha parte. Ó, tu tinha que ter me pago na minha distribuição lá, grosso modo, né? Tu tinha que ter me pago isso e tu não pagou, então tu vai me pagar agora. E daí vem a notificação. Né? E ele tem poder para isso. Então, quem é que está cuidando disso dentro do negócio? Né? Quem é que está olhando para isso? Não, com certeza. Eu acho que aí vem um ponto interessante que até tu comentou mais no início, e a gente, lá a gente também gosta de trabalhar dessa forma, assim, que é um pouco mais personalizada no sentido, porque hoje a gente se fala muito em escala, em agilidade, em padronização. Só que tem temas que cada um é o seu, né? É uma digital, cada empresa tem o seu jeito ali específico. E quando tu traz esse olhar mais de personalizar, de sentar com o cliente, tentar entender o que ele precisa de fato, então elaborar, montar um produto um serviço que vai atender ele, faz muita diferença, né? Porque daí tu tá tratando especificamente naquela dor ali e tu vai entregar e muitas vezes o próprio mercado hoje acaba queimando esse tipo de pessoa porque, mas o cara lá faz por 30% a menos, né? Mas o que o cara te entrega? Ele vai lá, se ele achar algum valor pra mim, ele fica com 30% de comissão. Mas e todo o resto ele não vai estar te entregando, talvez tu nem saiba que vai ser muito maior o teu retorno, né? Como é que vocês lidam com isso hoje na parte de explicar isso pros clientes, né? Tentar traduzir isso de uma forma em que vocês consigam de fato mostrar esse valor até para o público que está acompanhando a gente entender essas diferenças, né? Do que é um serviço em que o cara senta contigo, pega na tua mão, olha tudo e monta uma estratégia para ti, do que um produto padronizado de prateleira, vamos dizer assim, né? Eu acho que até complementando o Matheus, que era uma coisa, já vou aproveitar o gancho porque é o que eu ia comentar depois, né? Eu acho que é deixar de ver o direito tributário como uma coisa só de restituição. Tipo assim, deixa eu olhar daqui para trás, para ver se eu paguei o que não deveria e talvez eu tenha alguma coisa para receber, e usar mais como estratégico. Porque a gente vê casos, pelo menos quem presta um pouco mais atenção nisso, a gente vê casos que, se tu for olhar lá na embalagem, por que isso aqui se chama desse jeito? Não tem nada a ver, isso aqui não deveria ser isso. Eu chamo de um jeito o produto, mas na embalagem tá outro. Tá, por quê? Tem uma explicação tributária por trás que muitas vezes as pessoas não se dão conta. As grandes empresas, eu acho que é meio óbvio, né? Elas estão sempre, né? Já tem uma estrutura, já tem uma cultura, inclusive, dá para dizer assim. Mas as empresas menores, às vezes, demora para ter um estralo, né? Ter a noção disso. Que é justamente usar o direito tributário como estratégia e não como só solução, né, de problema. Então, acho que complementando a pergunta do Matheus, que eu acho que é legal vocês trazerem para o pessoal, é como vocês aplicam isso dentro das empresas e algumas ideias, né, do que pode ser feito para o pessoal também, talvez, trazer para a própria realidade, independente do tamanho da empresa, independente do segmento, coisas que vocês acabam fazendo mais consultivo para ver de forma estratégica. Ou seja, pode ser que tu não tenha nada para restituir, mas tu tem muita coisa para ganhar daqui para frente, talvez que tu também não pensou, nem sabia que dava para fazer, né? Porque
no Brasil, vamos lá, tu pode tentar estudar por conta, tu não vai conseguir estar por dentro. Acho que não tem nem chat GPT hoje que dê conta da... Ele pode entender talvez de forma, no Brasil ele precisa ser treinado, eu acho, ainda para entender todas as leis que tem. E as suas variações, e ainda mais agora com a reforma, daí sim, acho que daí podemos entrar depois também no assunto da reforma, né? Eu digo, isso aí eu brigo com o meu chat lá, né? Eu brigo com ele, eu tô te falando uma coisa, ele tá entendendo. A parte tributária ele não consegue, eu tenho que fazer ele entender, porque ele é a minha linguagem, né? Isso, da inteligência artificial tem isso, né? Que o pessoal não entende, né? Que é a gente que vai conduzindo aquilo. E quando ele tá errado, eu preciso avisar que ele tá errado. Não, tá certo. E para eu fazer isso, eu tenho que ter conhecimento técnico. É isso aí. Então, isso não tá certo. Tem que ser por esse caminho, porque senão a gente vai ensinando o robô de uma forma muito errada. E daí tu imagina tu robotizar uma coisa errada. Aí a gente tá pior ainda que parametrizar uma coisa errada, né? Então... Até um parênteses, né, pessoal? Fica aqui a dica, tá? Inteligência artificial, apesar do nome ser inteligência artificial, ela nem sempre é inteligente, por incrível que pareça. E aí eu digo isso porque a gente estava numa outra conversa, eu lembrei agora, é importante. A inteligência artificial hoje, a gente não tem que evitar ela. Não. Mas a gente tem que saber ser um curador de conteúdo. Se não, qualquer coisa que ela responde para nós é o suficiente, a gente acha que aquilo ali é verdade. E eu trago isso porque acabei de ver uma notícia que eu lembrei agora de ontem, de uma consultoria muito grande, que todo mundo conhece aí, o Jorge deve estar me acenando porque deve ter visto a mesma matéria, não vamos falar nomes, né, mas é uma das maiores a nível mundial, que eles tiveram que devolver o valor, né, para o cliente, porque foi constatado que tinha sido feito com inteligência artificial, mas não só esse o problema é que estava tudo errado. Dados errados. Estava tudo errado. Então, assim, antes de seguir a conversa, eu preciso fazer esse parênteses aqui, porque é importante. Pessoal, eu trabalho com isso, mas eu posso falar, inteligência artificial é muito bom, mas tu tem que saber do conteúdo. Aí acho que aqui é o ponto, porque deve ter gente assistindo agora pensando, não, mas isso aí agora eu vou lá no chat GPT e vou pesquisar lá, ele vai me trazer toda a informação. Galera, ele cria leis que vocês não sabem que não existe, mas que não existe, vocês vão achar que existe, ele vai dar situações que não existem como se existissem. Então, assim, a inteligência artificial é muito boa, mas para esse caso do direito eu vou deixar bem claro de novo. Tem que ter cuidado, né? Tem que saber treinar ele. Mesmo quem trabalha com isso está falando, tem que saber treinar ele. Sim, é um funcionário. É um funcionário. A gente tem que ir conversando com ele. Eu tive uma situação que ele estava enxergando totalmente diferente do que era a causa. Se é essa parte, é essa questão tributária. E ele vendo outra coisa, senão, trazendo uma súmula, trazendo o julgamento da STF, da STJ, era um julgamento interessante, mas não para aquela demanda. Então, eu tinha que trazer, isso não é para essa demanda. E eu tive que conversar até ele entender. Até ele disse assim, agora eu entendi. Daí agora eu entendi. Graças a Deus. Olha quanto tempo envolvido nisso, né? Mas respondendo a pergunta agora, né, que vocês questionaram, o ponto de como que a gente transmite isso para o cliente, né? O que a gente faz? Quando a gente chega numa empresa que diz, já veio o pessoal e já recuperou crédito. E eu disse assim, a gente costuma dizer, né? Se ele já recuperou crédito para ti, significa que tu pagou errado. Alguém arrumou para te pagar certo? Aí a pessoa começa a pensar, é verdade, né? Se eu tô recuperando uma coisa é porque eu paguei errado. E arrumaram daqui em diante para te fazer isso? Uma coisa que a gente vê bastante é a tese do século, exclusão do ICMS da base da PIS e COFINS, né? Essa tese do século foi, eu já veio uma empresa, já fez, já recuperei todo o meu crédito no processo judicial, veio embalar dinheiro. E a gente vai olhar a nota e tá lá destacado ainda. De novo fazendo errado. Porque lá na nota não excluíram o ICMS da base, né? Então a gente ainda encontra, né, Jorge? A gente ainda encontra esse tipo de situação. E empresa grande, gente. Empresa grande. A gente não tá falando. A gente pegou uma nota de um cliente que é indústria, e uma das grandes empresas do Brasil estava pagando errado. Ainda estava destacado na nota, né? Então, a parte de a recuperação, nós também podemos encontrar a oportunidade de recuperar crédito. A gente faz, inclusive. A gente também faz isso. Acontece que também tem a parte de recuperar crédito de quem está com fratura exposta, né? Que é aquela parte das 3 no Simples, aquela coisa. Está recolhendo errado dentro do Simples Nacional, está recolhendo a mais,
mas eu não tenho como recuperar crédito estando numa situação, em cenário, um passivo dessa dimensão. Então, deixa aquilo ali quietinho, caso o cliente receba alguma autuação, alguma coisa desse tipo, a gente calcula o que ele recolheu a mais lá dentro do Simples Nacional. Aí vem toda essa inteligência tributária, vem toda essa inteligência, inclusive na parte do auto de infração também, da defesa do auto de infração, né? Então, assim, esse olhar estratégico, como que a gente traz isso? A gente precisa dizer pro cliente, preciso fazer um diagnóstico, que tá virando, parece que virou padrão, né, o nome diagnóstico, todo mundo quer fazer diagnóstico, mas tem que fazer que nem médico, né? Eu nem sei se tu precisa de mim, como é que eu vou fazer, como é que eu vou te dizer, eu tenho uma tabelinha, é a assessoria tributária tanto, X, Y, Z, essa é a tabelinha, 12 meses de contrato, não, isso não precisa de mim. E daqui a pouco tu precisa de mim 2, 3 meses, tu precisa de mim 6 meses. Então, assim, a gente precisa entender o quanto tu precisa do nosso negócio, quanto tu precisa do nosso escritório. E aí a gente faz esse olhar, esse diagnóstico, e aí a gente entra nos números. E quando a gente chama, a gente vai chamar o empresário e dizer assim, ó, esses são os números, esse é o teu cenário e a gente quer te levar para esse cenário. E aí é onde vem o nosso plano de ação, né, Jorge? Exato. E tu falou em escala, em produto de prateleira, o jeito que nós trabalhamos, nós não temos produto de prateleira. Onde a gente ganha a parte da escala é na forma que a gente trabalha. Hoje a gente tem pessoas, a gente tem ferramentas, então, que nos auxiliam a atender bem o nosso cliente de uma maneira mais breve. E é nesse sentido que a gente também caminha para isso. De conseguir entregar um resultado de uma semana para outra, com base nos dados ali, uma análise preliminar, o mais rápido possível. Por quê? Porque o cliente ele fica ansioso para saber também. E no final do dia é o papel de pão que vale, é o cálculo ali do Excel ali que, tu tá nesse ponto A e o ponto B é esse. O risco é esse? O risco é esse, a economia é essa. Vamos trabalhar, faz sentido, não faz? Porque também às vezes a gente chega com uma ideia e o cara diz, eu não tenho como implementar isso. O meu cliente não vai aceitar. Não vai aceitar. Aí tem uma questão comercial. Daí volta pro escritório, muda e apresenta uma nova versão. E se a gente trabalhar dessa forma? Não, dessa forma não faz sentido para mim. O problema no fornecedor, né? Que eu digo quem vende bem quem compra bem. Isso. Tu tem que saber comprar para te saber vender, né? Porque senão, se tu comprar mal o teu produto, se tu comprar um produto com a carga tributária que a tua indústria tá com um problema, que tá errado, né? Tá no meio ali. Se tu comprar a carga tributária alta lá, tu vai vender caro. Vai ter alguém que vai achar, alguém que vai vender mais barato, vai comprar melhor que tu e vai vender mais barato. Então, vende bem quem compra bem, né? E nesse sentido, também. Tanto eu quanto a Bruna até mais que eu, mas, cara, a gente tem um cliente que há 60 dias atrás nós estávamos em São Paulo para desenvolver fornecedor. O teu custo de aquisição de peça era tanto, tu tem que vender por tanto. Para te baixar o teu preço, tu vai precisar começar a comprar por tanto. Onde é que tá os fornecedores? São em São Paulo, então nós vamos a São Paulo. A Bruna fez isso milhares de vezes com clientes nossos, porque, como ela falou, quem compra bem também vende bem. E a parte tributária também impacta na compra. Claro, sim. Conseguir te acreditar, né? Exato. Nós estávamos numa feira, né? Uma feira em São Paulo, e ali nessa feira eu estava conversando. Tinha uma empresa querendo vender, né? Para outra empresa. E aí eles falaram sobre o preço. E ele disse, não, mas o meu preço está mais caro que esse aí que tu está comprando. Aí eu perguntei para eles, vocês já olharam para a parte tributária de vocês? Porque o estado que tu tá me falando que tu tem o teu negócio é para ser mais barato do que o estado que esse cara que compra o produto dele. Então, assim, pode ter alguma questão tributária dentro da tua operação que tu tá vendo, porque não faz muito sentido, o produto é o mesmo. O teu estado é mais competitivo no mercado. Por que tu tá vendendo mais caro que o Rio Grande do Sul, por exemplo? Deixa eu entender o que tá acontecendo. E aí ele ficou, né, vou olhar para isso, preciso olhar para isso. Então, eu tenho certeza que eu posso não ter, o cliente não virou nosso, mas aqui eu plantei a sementinha na cabeça dele para ele começar a pensar nisso, e é isso nosso papel, né? Exato. Começa a pensar nisso, para nós já estamos avançando, né? Exato. E aí até eu tenho uma dúvida, né? A gente sabe que agora sim, acho que já que entramos num assunto mais de tributário e reforma tributária, não sei se é uma dúvida da maioria do pessoal também ou não, mas assim, a gente tem sim um processo agora de mudança com a reforma, né? Que por si só já é complexo. Tem muita gente dizendo que vai ser benéfico, tem muita gente que vai estar dizendo que não vai ser, aí vai muitas vezes também de viés, de
de entendimento, de visão. Mas nessa questão que a Bruna trouxe agora, quem vende bem é quem compra bem. Com a reforma, isso vai acabar sendo mais importante ainda ou não? Porque tá todo mundo preocupado no que eu tenho que fazer e tudo mais. Mas já entrou, né, a gente até, acho que foi o Jorge que comentou antes, a questão de que vai gerar cada vez mais crédito, vai ter uma diferença de quem gera mais crédito ou não, dependendo como é que está o seu regime tributário. Então, com a reforma tributária, isso vem a ser um benefício ou algo ainda mais estratégico, ou hoje já é, só que as pessoas não estão dando tanta atenção, né? Hoje já poderia ser mais utilizado, e agora com a reforma tributária parece que é uma coisa nova, mas que sempre existiu, digamos assim. Então, na verdade, ainda mais. Depois da reforma, isso é necessário agora, precisa ter esse olhar, e com a reforma ainda mais, que tu vai estar, depois a tua empresa vai estar preocupada com crédito. Ela vai ter que estar sempre preocupada com crédito. Quanto aquele cara me gera de crédito? Quanto aquela empresa? Quanto aquela pessoa está me gerando um crédito? Se não está me gerando um crédito, eu tenho que pensar, opa, tem que ser um preço muito mais barato. Então, se tu não está me gerando um crédito. Então, foco no crédito que a gente fala, né? Quando a gente vai falar sobre reforma, a gente faz um slide só de foco no crédito. Tem que focar no crédito, porque o teu cliente vai estar focado no crédito. O teu cliente, que nós temos clientes que têm já... clientes multinacional, né? Empresas multinacionais. Então, essas empresas já estão preocupadas com o crédito delas. Então, tu tá se adequando já, tá preocupado com o fornecedor. Já se adequou, então, tu como empresa hoje tem que perguntar pro teu fornecedor, tu tá se adequando? Como que tá sendo? Como a tua empresa, o teu melhor fornecedor hoje, tu tem que estar conversando com ele. Como que tá a parte tributária aí? Inclusive, empresas de serviços, né? Que vai ser muito impactada. Então, eu vou ter que me preocupar. Eu, como serviço, eu vou ter que me preocupar se uma peça que eu compro que é agregada ao meu trabalho, ou até alguma coisa digital, né? Produtos digitais, está me gerando crédito. Isso tá... Onde está? Se eu estou pagando... E aí vem a frase nossa do escritório, é tudo que envolve valor, envolve tributo. Tudo. Se eu estou tirando, se eu estou pagando, ou se eu estou recebendo um dinheiro, algum tributo tem ali. E se não tem algum tributo, é alguma doação ou tem que ter alguma isenção. Porque onde está saindo dinheiro e onde está entrando, tem algum tributo. Então, a nossa frase do escritório é essa, né? Exatamente. Tudo que envolve valor, envolve tributo, seja por crédito ou por débito. E aproveitando, então, eu acho que a grande pergunta todo mundo tem, assim, pelo menos quem é leigo, né? Que a gente não é especialista. Tá, e essa reforma tributária, ela vai ser boa ou vai ser ruim? Essa reforma tributária, de fato, na perspectiva de vocês, ela é uma reforma mesmo ou vai ser algo para confundir mais ainda o pessoal, né? A gente entende que vai... Desculpa, Jorge. Não, vai lá, e depois eu complemento. A gente entende que vai puxar mais para essa ideia de educação tributária, né? De dentro da empresa. Hoje, que a empresa pensa que é tudo de fora, a empresa vai ter que estar preocupada com isso. Então, a gente pensa assim, vai ser bom, vai ser ruim? Vem advogado falar aquela palavrinha que ninguém gosta, que é depende, né? Todo mundo odeia. Advogado sempre tem um depende, e né? essa é a palavra-chave. Assim, essa é a palavra-chave. Porque nós acreditamos que vai ter segmentos que vai ser melhor. Então, varejo, indústria, tende a melhorar. Tá? Mas o setor de serviço tem um desafio gigante. Porque vamos parar para pensar assim, a empresa está no lucro presumido. Então, ela paga ali o seu imposto de renda, contribuição social, seu PIS e COFINS somados dá 3,65. Tá? Em 2027, essa alíquota de 3,65, ela tende a passar para 8,8. Quase 3 vezes mais. E cadê o crédito do setor de serviço? Que folha de pagamento não gera crédito, que é o maior custo do segmento. Onde é que está? Então, o setor de serviço é um setor que vai ser muito demandado, vai precisar de ajuda para se estruturar, além do tradicional. Indústria e varejo também vão precisar, mas tem muitos desafios. Assim, vai simplificar? Vai trazer melhorias? Vai, mas um iceberg de desafios com certeza. É que na sensação, pelo menos que eu tenho também, né? Mas como leigo, e quem está acompanhando, estudando, mas não é especialista na área, a sensação que tem quando se fala de reforma tributária é que vai simplificar, mas eu também vou pagar mais imposto. Essa é a sensação da maioria dos empresários que eu converso, né? Principalmente clientes, pessoas que a gente tem mais próximo.
Então, acho que a pergunta do Matheus é muito relacionada a isso também, né? Eu acho que muito pela questão do serviço, né? que hoje E aí move pode ser por muito. causa do pessoal de serviço. E assim, Por mais que a gente atende muito indústria, muito varejo, mas... vai simplificar? Vai, só que ela vai trazer complexidades diferentes. Uhum. Por exemplo, hoje a gente ainda não se sabe qual vai ser a declaração acessória, como é que vai ser feito. Que hoje tem o SPED, que a contabilidade produz. O split payment, ele em 2027, ele tende a reter o tributo na transação eletrônica. Então, tudo que eu pagar de boleto, tudo que eu fizer DOC, TED, PIX, cartão de crédito e débito, vai ser retido na operação eletrônica. O governo Só vai já receber o pegar líquido. a fatia dele. Exato. Então vai trazer outras complexidades. Pode ser que a legislação simplifique, mas a complexidade vai existir. E fora as teses que estão sendo criadas por... numa lei diz uma coisa, na emenda constitucional diz uma coisa, e na lei que regulamenta diz outra, completamente diferente, sobre o mesmo tema. Então, indústria vai ter possivelmente uma tese do IPI aí para discutir. E assim, uma coisa também bem importante é a reforma. Hoje a gente faz essa pergunta, quando a gente vai falar sobre reforma para empresários, a gente faz essa pergunta inicial, a reforma tributária atinge, vocês acham que a reforma tributária atinge todos os tributos, todos os impostos, que eu vou falar impostos, que é uma linguagem mais simples, né? Atinge todos? Sim, via de regra, né? A resposta é sim. Nós temos não atinge todos, porque assim, a reforma tributária, nós não estamos falando de tributos de renda, que é aí onde a gente se separa, né, Jorge, que a gente fala no escritório para o cliente entender a diferença. A contribuição social, o imposto de renda, eles vão continuar normal, na legislação deles ali, né? A reforma tributária, ela vai atingir os tributos específicos da reforma, os tributos das operações, que a gente chama dos tributos dos impostos de consumo, né? Que é o objetivo é pagar no destino, tem isso, vai ter muitos desafios. O IBS ali para pagar no destino, como que eu vou calcular aqui, por exemplo, eu vendo para o Brasil inteiro? Eu sou do estado do Rio Grande do Sul, mas vendo o Brasil todo, e eu vou ter que recolher no destino. Então, como que eu vou fazer a guia? Quantas essa comunicação, guias? Né? Exato. E aí, vamos pensar o seguinte. Hoje, nós buscamos o benefício tributário, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que eu sou no Rio Grande do Sul, eu vou buscar o benefício aqui. Como é que eu tenho uma operação, eu vou ter que catar o benefício, como é que eu vou ser em cada destino ali, eu vou fazer quantos processos judiciais se eu precisar fazer para buscar um pedido, um benefício. Então, falando da parte jurídica do processo também, a gente está vendo quais são aí todos os desafios que a gente vai enfrentar, por onde a gente vai buscar isso, né? E essa questão que tem hoje muito, principalmente no varejo, né, de tu ter centros de distribuições em alguns estados específicos, por exemplo, Espírito Santo, Cariacica, isso vai seguir sendo algo relevante ou como tu vai ter que apurar para a ponta, sei lá, meu maior mercado é São Paulo, é melhor eu estar em São Paulo? E aí eu vou... Não, vai lá, não, é para ti mesmo. É para ti mesmo, né? É o tributário, aí a gente fala de novo, vamos para o tributário estratégico. É o tributário no tempo. A partir de 2033 não vai mais existir o ICMS, até 2032. Eu tenho que calcular hoje, se eu estiver falando sobre esse assunto hoje, porque essa é a interessante do tributário estratégico. Não é, eu vou mudar isso para agora, para todo o meu negócio, para o resto do negócio. Não. O tributário é anualmente, né? É olhar a estratégia anual. Então, eu vou olhar para agora. Eu consigo, se eu for abrir um centro de distribuição no Espírito Santo para aproveitar um Compete Espírito Santo, um Investe Espírito Santo, que são os benefícios lá, né? Eu vou aderir àquele programa agora. Eu tenho que pensar se isso vale a pena esse investimento até 2032, considerando a redução tributária, eu faço essa conta, vale a pena investir. Então, agora, vou botar um CD lá. Agora, estou chegando mais perto, né, o período, estamos analisando, não vale a pena? Não abre lá agora. Então, fica aqui, o custo que tu vai ter para abrir uma operação lá, não vale a pena. Então, fica aqui até que tudo, né, isso fique claro para nós, né? Porque ainda a gente está dependendo, saiu agora do comitê gestor, a legislação vai ser sancionada ainda, né? Isso, está aguardando sancionar. Então, a do comitê gestor. O comitê gestor é o que vai definir a alíquota mínima e máxima, que daí, agora que a gente vai começar a falar de alíquotas. É que tem muita coisa ainda não definida, então. Claro. Que não está esclarecido ainda como é que vai ser na prática. Exatamente. Exatamente. E daí, que nem a Bruna estava dizendo, vem esse olhar estratégico. Cara, se for ficar no 0 a 0, talvez faça sentido ainda.
mas eu preciso que pelo menos essa operação no Espírito Santo ou em outro estado, ela fique minimamente vantajosa para o cliente, porque senão ele só vai ter um custo operacional muito maior, porque ele vai ter custo logístico de trazer muitas vezes do Espírito Santo para cá, ou do Espírito Santo para qualquer local do país, né? Quando a gente vai falar de centro de distribuição para cliente, nós tentamos mesclar, né, a logística com o tributário. Então, um cliente nosso em São Paulo quer abrir um centro de distribuição em Santa Catarina. Qual é o melhor local? Talvez Itajaí, porque Itajaí tem porto para ele receber e ainda está na metade do caminho entre São Paulo e Santa Catarina, ele está na metade do caminho entre Itajaí e Porto Alegre. 7 horas para cada lado ele chega ou na matriz ou num fornecedor mais ao extremo sul. Que é onde vem o estudo, né? Ali a redução da carga tributária, vamos supor, para Santa Catarina. Eu vendendo de São Paulo para São Paulo, dependendo do produto, posso vender mais caro do que Santa Catarina para São Paulo. Eu sou em São Paulo, né? Pensando assim, no negócio. Eu vendendo, eu fico mais barato vendendo direto de Santa Catarina. Então, esse olhar, né? Essa conta, aí calculando a logística, vale a pena vender direto? Vale a pena. Então, toca de Santa Catarina direto para São Paulo. A venda vai mudar. Sim, sim. Não, entendido. E mudando um pouquinho de assunto, indo pro lado do Thiago, parte de tecnologia, né? Claro, vocês lá na Plano B, vocês trabalham muito a parte de marketing, de inteligência artificial, né? Automações e tudo mais. Vocês também têm um braço ali que é a venda de sistemas, vocês têm elos com a TOTVS, que é um grande fornecedor de vários tipos de sistema. O que tu tem enxergado hoje nos teus clientes, nos prospects, né? Essa necessidade, ou do próprio fornecedor, né, de tecnologia, o que eles estão enxergando e de soluções que eles vão trazer para o mercado. A TOTVS, que a gente é homologado da TOTVS, a gente é um parceiro deles a nível Brasil, e a gente vem acompanhando um pouco desse movimento, mas sempre olhando mais para o lado da tecnologia, óbvio, né? Então a gente não se especializou em tributos, nem a nossa intenção, mas falando de tecnologia hoje, as empresas, independente de quem tem um sistema de uma empresa ou de outra, né? Mas geralmente não, né? Tu tem que ter um sistema para fazer emissão de nota, para poder ter comunicação lá com a Receita e tudo mais. E quem tem um sistema de gestão, independente do tamanho dele, de qual for, vai precisar se adequar, principalmente nessa questão que vocês já falaram antes, né? De o que está aparecendo ou não na nota, como que isso vai ser aplicado ou não. Então, tem soluções hoje, ou mesmo quem já tem sistemas, vai precisar se adequar e vai precisar colocar isso em prática. O que a gente vê é que tem muita empresa ainda esperando para 2026, né? Poucas ainda se deram conta que é melhor já deixar preparado agora, por mais que alguns, né, só precisam a partir de 2026, não vai estar pagando, mas ainda não vai estar sendo descontado, na verdade, mas precisa já começar, né, a mostrar isso na nota fiscal, mas é importante já começar a olhar agora. Então, nós, a TOTVS, quem for, né, como parceiro de tecnologia, quando a gente fala de sistema, existe sim já soluções, configurador de tributos, toda uma parte técnica para facilitar isso. Por quê? Por mais que tenha poucos produtos, tu vai ter vários cenários diferentes que tu tem que se adequar e tu tem que estar preparado no teu sistema para poder se adequar. Seja por causa de um fornecedor, seja por causa de outro estado, seja por causa do que for. Então, na parte de tecnologia, a gente já tem hoje soluções e tem tempo ainda para fazer. Essa é a notícia boa. Agora, se a empresa não começar a olhar para isso hoje, provavelmente depois vai virar um desespero, porque vai ter empresas que já chegam ali em 2026, né, janeiro, que não vai conseguir emitir nota. Essa é a nossa maior preocupação, né? Nossa, que é nesse agora, no final do ano. Então, assim, dá para fazer, tem o tempo para fazer, não são coisas super complexas, mas não vai dar para emitir nota. E aí faz o quê? Exatamente. Vai ligar para quem depois? Exato, vai ligar para quem não vai faturar. E aí, quem é que paga a conta desse atraso do faturamento, de não estar recebendo, de não estar podendo fazer o faturamento acontecer? Então, a gente tem tentado educar também, né, os clientes para se adequarem a isso quanto antes, ficar preparado, deixar pronto. Mas eu ainda percebo que tem muitas empresas que não estão dando a devida atenção para isso. Não sei como é que é tua visão, Matheus, lá, né, com a visão mais financeira e estratégica de vocês também, na parte do direito tributário, mas nós, falando de tecnologia, é um assunto recorrente, mas que ainda tem pouca prática. Não, é exatamente isso. A gente cobra todas as reuniões. Tá aí o sistema. Vocês já entraram em contato, vocês já falaram.
Tá, e o sistema, daí passa outra, tá, e o sistema, tu já entrou em contato com o sistema, tu já falou com eles, como é que tá a atualização? 2 de janeiro, se tu for trabalhar, não vai validar as notas. E daí tu vai gritar e 2 de janeiro não vai ter ninguém trabalhando. Não é nem nós, o sistema não vai estar trabalhando, o suporte provavelmente não vai estar trabalhando. Então, a gente tá bem chato, assim, esse é o termo, cobrando os clientes nesse sentido. Até para o pessoal entender, tá? Tem uma adequação do sistema, que é, ou seja, né, tu vai ter que fazer uma parte técnica, mas tem toda uma parte de configuração, Isso aí. que é onde mais leva tempo, tá? Então, assim, não tem que mudar todo o sistema, tá? Mas vai ter que adequar. Essa é a menor parte do trabalho, geralmente, mas a parte de configuração é onde que mais leva tempo. Então, isso é uma parte que as pessoas dizem, não, mas isso aqui é só uns campos ali, já tem, é só... Tá, essa até é a parte mais tranquila, mas para configurar e deixar a coisa como tem que ser, isso leva um tempo. Sim, porque pensando numa empresa que tem muitos itens diferentes, né? Que ela tem, vamos pensar, cada sistema parametriza, puxa por uma coisa. Esse aqui puxa por NCM, por exemplo. Vai ter que configurar cada NCM. Esse aqui puxa por CFOP, vou ter que configurar o CFOP. Então, é por onde que a nota fiscal, o sistema, vai puxar as informações. Ele vai puxar... Não é só uma geral lá na empresa, vai mudar. Não, ele puxa, tem que ver, e cada sistema vai puxar de um jeito diferente. Então, essa parte de ajustar a nota fiscal, para tentar deixar mais claro e simples possível, existe uma nota técnica. O Cefaz, ele emite uma nota técnica que diz, a nota fiscal tem que ter essas linhas, que só o pessoal do sistema entende aquelas linhas lá, que é um monte de linhazinha pequenininha, uns números esquisitos. Então, que está dentro daquele XML. Então, esses códigos, a partir de janeiro, se não tiver dentro do padrão, é só um padrão. E se não tiver dentro daquele, não é o recolhimento simbólico que a gente diz, né? Não existe recolhimento, é simbólico. Mas aí ele vai ter um padrão. Aí tá lá dentro daquele padrão o cupom fiscal, a nota fiscal. Eu vou falar de cupom fiscal também, porque se fala muito em nota e a pessoa tem um varejo ali e pensa, não, eu não vou precisar. Mas tu tira no cartão de crédito, mas eu não emito, né? Não tenho. Tu tira no cartão de crédito, já sai a informação. Então, assim, tu não vai conseguir, vai trancar. E aí volta toda a parametrização, né? E aí vai dentro. É uma questão técnica. É uma questão técnica. Questão técnica que leva tempo. E aí essa é a preocupação. A gente está em outubro, né? Tem tempo ainda para fazer isso até janeiro. Claro que depende muito do tamanho da empresa e tudo mais, mas ainda tem tempo. Mas tem muita empresa que não está olhando para isso. E aí, mesmo que o sistema resolva de forma rápida, vamos imaginar que dia 2 tem alguém trabalhando, mas não vai dar tempo de configurar. Não vai dar tempo de configurar. Essa é a questão. Aí tu vai ter mais um período para configurar e sem faturar. É isso aí. E sem faturar. É isso aí. Vão querer que a gente processe, né? Óbvio. Abre processo, eu quero o juiz e dar uma liminar. O sistema, como é que o sistema não está preparado? Não está preparado e o fisco não está me validando as notas. Vamos processar. Assim, mas é bem assim. Legal. Bacana, pessoal. Estamos chegando ao fim já, passa super rápido, né? Mas foi uma conversa extremamente produtiva. A gente agradece muito a visita de vocês. Acho que tem temas aí pra gente marcar outras conversas mais, né? E então a gente quer deixar esse momento para vocês, deixar uma mensagem final. Como é que o pessoal pode encontrar vocês nas redes sociais? Mais, quer conversar com vocês, exatamente. Aí agora faça um pitch final aí pro pessoal, que tem muita coisa que daria pra gente conversar ainda aqui, né? Com certeza. Mas aí fica para um próximo episódio. Sim, o nosso Instagram é @FSPadvocacia, né? Ali a gente tem informações bem técnicas. Nós, individualmente, também produzimos conteúdo ali. Pelo nosso Instagram do escritório, vai conseguir acompanhar os nossos conteúdos individuais. Porque cada um vai ter a sua parte em específico, né? E a gente gosta de trazer essa linguagem simples para o empresário. Apesar da gente ter aquela parte técnica ali na página, a gente gosta de trazer essa linguagem simples, assim, essa conversa, né? Bem simples. Então, falando sobre tributo, sobre reforma, enxergar o tributo como uma parte do teu produto ou do teu serviço. Entender que isso é dinheiro, entender que isso é um sócio e entender que tu pode estar perdendo com isso. Né? Ou que tu pode ganhar ainda mais com isso. Então, ter um benefício econômico, maximizar o teu resultado com a parte tributária. Hoje, esse é o nosso propósito.
Gente, mais uma vez, obrigado pelo convite. E como a Bruna falou, tem o nosso Instagram, que é FSP Advocacia. Agora tem o site, que é fspadvogados.com. Estamos, né, na internet, então ali tem os conteúdos, tem os nossos contatos. A gente está sempre no celular, então mandem uma mensagem que a gente, assim que possível, responde também. E a gente está preparando mentorias em company, mentorias envolvendo reforma tributária, pode acompanhar nas redes sociais. As mentorias em companies é algo mais individual. Eu quero pegar toda a minha equipe. Hoje, toda a minha equipe pode ser 5 pessoas, não precisa ser 50, né? Exato. Eu quero pegar a minha equipe hoje, quero que vocês falem de reforma tributária para minha equipe. Nós vamos congelar ali uma manhã, pegar a equipe para conversar, vamos falar sobre reforma, e aí a gente vai conseguir desenvolver. A gente está plantando essa semente aí sobre tributo. Perfeito. Bom, Jorge, Bruna, obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer aí conversar com vocês. O tempo passa voando, ainda mais quando a gente está falando de assuntos que são interessantes para quem é empresário. Quem ainda não se interessou por isso é empresário, tem que se interessar, porque com certeza está fazendo falta e vai precisar no seu negócio. Então, obrigado aí pelo tempo de vocês, por compartilhar esse conhecimento conosco. Foi uma honra aí receber vocês. Com certeza teremos um segundo momento aí para conversar mais sobre isso. E, bom, eu sou o Thiago, né, Balbinotti, sou sócio aí da Plano B. Trabalhamos lá com marketing de tecnologia, então quem quiser também saber mais, pode acessar lá o nosso site, agenciaplanob.com. Tem também lá no Instagram, @plano_agência. E a gente também está à disposição aí para quem quiser conversar, quem quiser ainda, né, aproveitar o tempo aí para se adequar para a reforma tributária, ainda dá tempo. Nos chama lá. Sim. Que a gente vai ter prazer em conversar com vocês. Matheus, obrigado mais uma vez pela parceria e finaliza aí para nós o episódio de hoje. Claro, sensacional. De novo, Bruno, Jorge, obrigado pela visita de vocês. Thiago, valeu a parceria de sempre. Logo mais teremos outras. E para vocês, muito obrigado pelos momentos, por estar aqui prestigiando o nosso canal. E se tua empresa está com dificuldade financeira ou está precisando buscar um crescimento, uma forma estratégica inteligente, pode contar com a gente da Rossetti Lorenzi, pode me procurar, mateus.lorenzi no LinkedIn, ou também o nosso Instagram, @RossettiLorenzi. A gente vai estar disponível para conversar com vocês, trocar mais ideias, não só sobre tributos, mas também sobre finanças, sobre crescimento, sobre estratégia. E é isso aí por hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu, até mais. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades.